Meus queridos amigos e irmãos, abra comigo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. É para essa porção que eu me volto nesta manhã, no capítulo de número 16, versículo de número 21. Devo dizer, antes de lermos, você percebeu o quão rouca está a voz nesta manhã. Eu espero que todos tenham paciência e que a voz chegue até o final. Mas de volta agora ao texto da palavra de Deus, eu leio este versículo de número 21. Estas palavras: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nosso tema e título nesta manhã, baseado nestas palavras, é autorrenúncia, o maior desafio para seguir o Senhor Jesus Cristo. O maior desafio da vida cristã, a autorrenúncia. Bem, nós chegamos neste ponto do ministério do Senhor Jesus Cristo, em que o Salvador começa, a partir daqui, a ser mais direto e mais claro no seu ensino aos discípulos a respeito de sua morte, a respeito da necessidade dele sofrer, ser rejeitado e ser crucificado. Até então ele falou de maneira um tanto indireta, mas aqui ele começa a falar de uma maneira bastante direta. Você se recorda, o Senhor está com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, é o que nós lemos no início do capítulo 16, é o mesmo contexto, e chegando-se no início do capítulo 13, versículo 13 do capítulo 16, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ou Filipe, Cesareia, que não deve ser confundida com Cesareia Marítima, no mar Mediterrâneo, a capital dos romanos ali na Palestina, naquela região de Israel, mas ao norte da Galileia, uma região uma região misturada de judeus e muitos gentios, aquele lugar conhecido como a sombra da morte, em outras palavras, um lugar onde a luz da verdade, da lei de Deus, tinha sido obscurecida pelas práticas pagãs, um lugar onde o oráculo dos gregos se encontravam e muitos pagãos se reuniam para cultuar os seus deuses. Para aquela direção vai o Senhor Jesus Cristo. Fica próximo ao Monte Hermon, com seus topos, congelados com neve, e muito provavelmente é ali que o Senhor Jesus Cristo manifesta a sua glória também aos seus 3 discípulos na sua transfiguração. Mas o Senhor Jesus Cristo está ali, e nós lemos que com ele estão seus discípulos e também uma imensa multidão de pessoas vindas da Galileia e de outras regiões que seguiam o Salvador. Ele traz consigo seus discípulos, mais uma vez, e esta grande multidão. E as palavras que nós ouvimos aqui, a partir do versículo 21, também se dirigem aos discípulos e à multidão. São palavras dirigidas aos crentes, verdadeiros discípulos, e àqueles que ainda não conheciam de fato o Senhor como Salvador e Senhor em suas vidas. E as palavras do Senhor Jesus Cristo, eu volto a repetir isso, porque isso irá marcar a nossa compreensão nesta manhã, elas são dirigidas a crentes e a não crentes. Bem, nós devemos retornar então do ponto em que paramos em nossa última consideração, que é o versículo de número 20. Leia comigo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Esta ordem, este comando foi dado depois da grande declaração de Pedro, representando todos os discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor comanda então os seus discípulos que não espalhem, que não divulguem essa declaração sobre a sua pessoa. Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 21 e 22, nós entendemos um pouco mais por que desta ordem. Capítulo 9, versículo 21, e admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso, Cristo, Filho de Deus vivo, dizendo, aqui está o argumento, por que não deveriam: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Você percebe o porquê desta ordem? Se os discípulos começassem a declarar abertamente: ele é o Messias prometido, ele é o Messias de Israel, por causa da compreensão errada que os judeus e mesmo os discípulos nessa altura ainda tinham do Messias,
as multidões o cercariam para levá-lo a Jerusalém e coroá-lo como seu Messias político. Ele não conseguiria proceder em sua missão, nem ensinar os seus discípulos, nem se mover de uma área para outra. Por isso ele comanda, ele ordena aos seus discípulos a não espalharem esta afirmação, porque o que os judeus entendiam sobre o Messias era uma compreensão errada. Era o Messias da prosperidade, era o Messias político, e essa é a razão. Ele deveria ir em frente e ser rejeitado, ser preso, ser maltratado e ser crucificado, e não coroado como um rei político terreno na cidade em Jerusalém. Então esta ordem do Senhor Jesus Cristo aqui. E no versículo 21 nós lemos que desde então, desde aquele momento, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Você percebeu como esse versículo 21 ele contrasta com o versículo de número 20? No versículo de número 20, o Senhor proíbe aos discípulos que divulguem aquela declaração verdadeira que ele é o Messias. Por quê? Porque na mente dos judeus há um Messias político que irá os livrar dos romanos e trazer grandes colheitas e muita prosperidade. Mas no versículo 21, ele está falando sobre o Messias sofredor. Versículo 20, a ideia de um Messias terreno, glorioso, que não morre, que permanece para sempre, humanamente falando apenas, mas aqui o verdadeiro Messias começa a ser descrito. Ele irá morrer, ele deve morrer, ele irá sofrer muito para ser o sacrifício substitutivo pelo seu povo. E nós temos muitos contrastes aqui, nesta segunda parte do capítulo de número 16. Bem, nós seguimos em frente então, porque há muito para nós aqui, queridos irmãos. Desde então começou o Senhor Jesus Cristo mostrar aos seus discípulos que convinha padecer, morrer e ressuscitar. Desde então, isto é a primeira vez, como eu mencionei no início, que o Senhor fala de uma maneira clara, assim por dizer, distinta, direta aos discípulos que ele irá morrer. Até então isso não estava na mente dos discípulos. Isso não parecia pertencer à compreensão que eles tinham sobre o Messias. Embora o Senhor já tinha sugerido isso muitas vezes, ele tinha indicado isso muitas vezes, não só ele, como João Batista, seu predecessor, que veio para preparar o seu caminho, em frases, em imagens, em ilustrações do tipo: eis o Cordeiro de Deus, ele veio para morrer. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, morto numa cruz. Ele havia indicado por muitas imagens, de uma maneira um tanto indireta, porém compreensível, que o Messias deveria morrer. Mas aqui ele começa a falar preto no branco: eu irei morrer, eu serei preso e rejeitado e desprezado e crucificado, e então eu ressuscitarei ao terceiro dia. E desde então começou Jesus a mostrar, a desenhar, a incutir na mente dos seus discípulos que convinha padecer, mostrar que convinha padecer. A segunda vez que ele faz isso de uma maneira clara e direta também é no capítulo 17, no versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, eles desceram de Cesareia de Filipe, estão agora na Galileia. Disse-lhe Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E pela terceira vez, de uma maneira clara e direta, ele repete estas palavras no capítulo 20, versículo 17 e versículo de número 18, dizendo, observe: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhes disse. Ele já havia dito, e agora ele está a caminho de Jerusalém, onde ele deve morrer. Ele como que abre um mapa e diz: aqui, neste ponto, em Jerusalém, nós estamos seguindo nesta direção, e o final desta jornada que nós começamos em direção a Jerusalém será a cruz do Calvário. Versículo de número 17: subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. O Senhor começa a mostrar de uma maneira clara
e direta a partir daqui. Queridos amigos, nós estamos próximo daquela última semana da vida do Senhor Jesus Cristo, que toma quase todo o restante do Evangelho de João. Aquela última semana compreende quase toda a narrativa do Evangelho de João, a segunda metade. E o Senhor começa a se dirigir para aquele lugar, como Isaac, em direção àquele monte, para entregar a sua vida. E nos é dito pelo evangelista Mateus que o Senhor ensina aos seus discípulos, e a palavra que se destaca, muito instrutiva, que convinha que ele morresse, que convinha, que era necessário, que estava de acordo com um curso previamente estabelecido, que morrer não seria um acidente no percurso, mas que convinha, deveria ser assim, deveria acontecer, como foi anunciado pelos profetas. Então convém que o Messias seja tomado, rejeitado, maltratado e morto. Padecer muito, diz ele, sofrer muito, morrer e então ressuscitar, porque para ressuscitar ele deve morrer. Assim, queridos amigos, nós entendemos mais uma vez que a morte do Senhor Jesus Cristo foi o propósito final da sua missão messiânica, da sua missão ao ministério terreno. A morte do Senhor Jesus Cristo é o ponto de fuga culminante para onde se dirige o Senhor Jesus Cristo. Convinha que ele morresse, porque se ele não entregasse a sua vida morrendo, derramando o seu precioso sangue, pecados não poderiam ser perdoados e a culpa não poderia ser removida. Ele é o Cordeiro de Deus e Deus enviaria o seu Cordeiro, e ali está ele. E assim convém, diz o Senhor a seus discípulos, que eu seja maltratado, rejeitado, morto e ressuscite ao terceiro dia. Isso deveria acontecer, mas nós lemos no contexto que estas palavras do Senhor Jesus Cristo, em parte é de se compreender, elas assustaram os discípulos. Os discípulos não a compreenderam, foi demais para eles. E nós lemos que no versículo seguinte, de número 22, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ó, queridos amigos, que incidente dramático e tão cheio de lições para nós nesta manhã. Nós iremos gastar algum tempo nesses próximos poucos versículos. O Senhor estava falando com Pedro poucos versículos antes: Tu és Pedro, e sobre esta rocha. Então, tendo declarado isso, tendo exaltado o seu reino, a sua glória, e dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, imediatamente ele se interpõe para corrigir um erro na mente dos discípulos. Ele diz: não, queridos, o Messias, ele irá morrer. Glória, portas do inferno não prevalecerão. Na mente dos judeus e dos discípulos em particular, eles pensavam em Jerusalém, o templo como o templo de Salomão novamente reconstruído, ouro e glória e fama e sucesso, e os impérios deste mundo não prevalecendo contra Israel e o seu Messias. Mas imediatamente o Senhor diz: eu vim para morrer. E essa é a reação de Pedro. Ele não compreende estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja, Pedro está repreendendo o Senhor Jesus Cristo. Como interessante, não é? E nós começamos a aprender lições, porque isto está aqui para o nosso ensino, não curiosidade teológica meramente. Esta repreensão que Pedro traz sobre o Senhor Jesus Cristo é o resultado do orgulho de Pedro. Porque, queridos amigos, marque isso: o orgulho gera autoconfiança. Imagine você, o Senhor Jesus Cristo, sendo tomado à parte, repreendido, tratado como um menino por Pedro. Somente o orgulho gera essa autoconfiança. O Senhor havia pronunciado o nome de Pedro diante dos demais discípulos. Que privilégio, não é? Tu és de fato Pedro, conduz o meu rebanho, ele dirá posteriormente.
E Pedro começa a estar cheio de orgulho. E começa a pensar como os demais discípulos. Nós veremos logo na sequência, no capítulo 18, que ele, porque Cristo o tempo todo, em parte, o separava e colocava o holofote sobre ele, que ele certamente seria o primeiro ministro em Jerusalém com Cristo o Rei. E assim, cheio dessa pompa e dessa autoconfiança de estar junto do Rei e poder falar com Cristo, tendo ouvido isso, não compreendido, porque em sua mente ele esperava um Messias humano, terreno, político, ele diz a si mesmo: isso não pode ser. E assim como que ele põe o braço em torno do ombro de Cristo e começa a arrastá-lo como um menino por conta do seu orgulho presunçoso e a repreendê-lo em um canto. Orgulho gera autoconfiança. Essa incompreensão de Pedro, claro, causou um sentimento de tristeza nele. Mas a autoconfiança, pelo orgulho insuflado, por se imaginar uma grande personalidade no círculo dos discípulos, o levou a se comportar fisicamente, sua postura no meio do povo de Deus, desta maneira soberba, ao ponto de trazer o Senhor para um canto e começar a ralhar e a repreender e a tratá-lo como um menino que não percebe o que está dizendo. É horrível, queridos amigos. Nós não percebemos isso, mas isso é uma manifestação horrível do orgulho. E o orgulho é o nosso pior inimigo. E é somente o orgulho que nos leva a uma autoconfiança de que nós podemos agir desta maneira diante de Deus ou diante dos irmãos. Assim nós devemos tomar todo o cuidado, porque o orgulho, queridos amigos, é uma imensa pedra de tropeço em nosso caminho. Mas deixe-me voltar ao ponto aqui neste versículo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava triste. Versículo 22 nos diz isso, quando o Senhor repete: ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia, e ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eles devem ter se entristecido nessa primeira declaração, mas não tanto, mas agora eles se entristeceram muito. E a resposta do Senhor, que vem na sequência, é muito interessante e instrutiva para nós também. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E esta repreensão foi necessária ao orgulho que gerou autoconfiança. Deixa-me explicar algo antes de prosseguirmos aqui. O Senhor se volta, ou melhor, volta-se de Pedro e o repreende, dizendo: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Entenda isso. Pedro não estava possesso por um demônio, endemoniado ou endemonizado ou parcialmente controlado por Satanás. Não. Cristo está repreendendo Satanás de fato e repreendendo o homem, o discípulo Pedro aqui. E o que isso quer dizer é que, de alguma maneira, Pedro foi influenciado por Satanás. Ele foi tentado pelo diabo para tentar a Cristo. E esta é a ideia. Satanás tentou Pedro para que Pedro colocasse uma pedra de tropeço tentando Cristo, para que ele tropeçasse. Escândalo no grego significa tropeço, para que ele se escandalizasse, isto é, para que ele tropeçasse para fora do seu caminho. Qual é o seu caminho? A cruz. Há dois sentidos aqui nesta palavra. Não compreendes as coisas que são de Deus. Você percebe como Satanás opera, queridos irmãos? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, voltaria a tocar nisso: para trás de mim, Satanás. Observe a reação e a moção física aqui. Pedro arrasta-se, por dizer, soberbamente para um canto e o repreende. O resultado é que ele é repreendido. O Senhor, tendo ouvido isto, ele vira as costas para Pedro. Essa é a ação.
Ele, porém, voltando-se, ele estava com Pedro, ele volta-se, Marcos nos diz, em direção aos seus discípulos, voltando-se, disse a Pedro, para trás, ou para Satanás, mas mais diretamente, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Você se recorda? A mesma tentação no deserto. Guarde este ponto e nós voltaremos na sequência do nosso raciocínio a isso. Mas eu tomo a palavra compreender aqui inicialmente na resposta do Senhor Jesus Cristo, para depois lidar com esta repreensão. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Há dois sentidos aqui em compreender. Compreender as coisas que são de Deus, ter na mente, encompassar, compreender, encapsular as coisas que são de Deus, compreender as coisas que são dos homens. Compreender no sentido de ter a mente, uma mente formada, calibrada, para operar nas coisas que são terrenas dos homens. Uma mente preparada, moldada para funcionar terrenamente. Não compreendes as coisas que são de Deus, não pensas nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. Ter uma mente que encompassa, compreende somente as coisas dos homens, no sentido de uma mente formada, moldada para operar as coisas desta vida. Deixe-me exemplificar isso, porque isto é uma repreensão. Uma mente formada, tomada, a mente, o palácio da alma, para viver este mundo e este mundo somente. Uma espécie de transporte automóvel que é preparado para rodar somente no asfalto. Uma mente para este mundo. Pouco tempo atrás, mudando de casa, estava conversando com um vizinho que tinha uma loja de roupas de crianças e femininas e masculinas, e essa loja foi incendiada aqui em São Caetano, e depois o seguro pagou e veio a pandemia e ele faliu. E conversando com ele, eu perguntei: o que você vai fazer agora, o que você está fazendo? E ele disse: eu estou estudando Marketplace. Mercado Livre, Shein e todos esses marketplaces, não é? Eu quero compreender como eles operam, como eles funcionam, para que eu possa vender meu produto e operar dentro deste âmbito, desta realidade. Você percebe? Uma mente que compreende, que opera as coisas deste mundo, falando espiritualmente. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes, não pensas, não opera a mente e a alma nas coisas que são de Deus, mas é uma mente que opera, que considera as coisas terrenas somente. Meus queridos amigos, estas palavras do Senhor não são palavras genéricas, elas são dirigidas a um discípulo e são ditas em um contexto de repreensão. O Senhor Jesus está repreendendo Pedro aqui, Satanás, é claro, mas Pedro aqui, sobre a maneira de pensar. Ele é um discípulo de Cristo, ele é um crente, ele ama o Senhor Jesus Cristo, mas veja como ele pensa. Ele está com os demais discípulos, ele está no reino de Deus, mas veja como a sua mente está operando. Querido irmão e irmã, como é a tua mente? Como ela opera? Você está aqui sentado, uma expressão do reino de Deus, a igreja maior neste mundo, mas daqui a pouco, amanhã, nós estamos neste mundo, espalhados. Mas o motor da tua vida, a tua mente, o painel de controle, o teu ser, como ela funciona? Ela é uma mente que está sendo moldada, treinada, programada, preparada, afinada, calibrada, o que quer que seja, para andar neste mundo e viver bem neste mundo somente. Como é a tua mente? A maneira como nós pensamos ao longo da semana revela
o estado de nossa alma como crentes. E esta é a repreensão dirigida ao discípulo, ao crente Pedro. É a minha mente, ao terminar o dia do Senhor, inteiramente preparada, calibrada para pensar somente esta vida, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou ganhar mais, como eu vou ter meu espaço e meu caminho entre os meus pares, como eu irei isso e aquilo e conseguir aquilo mais, e ao longo dos dias e das horas a minha mente, ela opera desta maneira, e eu aperfeiçoo a minha mente para compreender e me dar bem e ter sucesso e avançar somente nas coisas que são humanas, terrenas. E temeroso é que talvez hajam crentes em Jesus Cristo que mesmo na casa de Deus a sua mente está operando, pensando, considerando coisas terrenas. Isso é trágico. E o Senhor Jesus Cristo toma a oportunidade dessa tentação, da atitude de Pedro, para corrigir um erro na maneira dos discípulos pensarem e também direcionar o caminho certo. E isso, queridos irmãos, é para mim e é para você. No versículo 23, na segunda parte, nós lemos então: não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa é uma repreensão necessária. Bem, aqui nós estamos sendo confrontados, neste dia de hoje, pelo Espírito de Deus em sua palavra viva. Nós estamos diante de Cristo, isto é, sua palavra, está em tua mão, que fala pelo Espírito, e estas palavras são dirigidas ao seu povo nesta geração. Foram dirigidas ao povo de Cristo, aos seus discípulos, nas gerações passadas, mas agora é para nós. Tome desta maneira, de outra maneira não há ensino, não há aproveitamento algum do que nós estamos considerando. Eles estão sendo confrontados, e nós também, com o problema da afeição meramente humana. Eu irei gastar algum tempo aqui. É uma matéria muito valiosa no nosso curso de treinamento na Palavra de Deus. O problema das afeições meramente humanas, que coloca de lado as afeições ou as verdades espirituais. Eu começarei a ler do versículo 21 ao 22, calmamente, para você perceber o que está transparecendo aqui. O ambiente psicológico aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, movido por grande sentimento, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso irá acontecer. Observe, querido, o problema da afeição meramente humana. Pedro tinha uma afeição intensa pela personalidade humana de seu mestre. Nós vemos isso transparecer ao longo dessas páginas do Evangelho de Mateus. Ele tinha uma intensa afeição genuína, sincera, forte, pela personalidade meramente humana do Senhor Jesus Cristo. Uma afeição intensamente humana, mas meramente humana. E essa afeição intensamente humana, mas meramente humana, pela pessoa humana apenas do Senhor Jesus Cristo, leva Pedro a errar gravemente aqui. Leva ele a errar em seu julgamento daquilo que ele ouviu Cristo dizer, julgou erradamente, então a agir erradamente. Aqui está o problema das afeições meramente humanas. Para Pedro, Jesus Cristo era de fato o Messias tão amado e aguardado por Israel. Ele não tinha dúvida disso. Pedro amava o Senhor Jesus Cristo. E ele o amava com toda a intensidade de sua alma. O tempo todo nós vemos isso nos evangelhos. Ele tira a espada para defender o Senhor Jesus Cristo. Morrerei contigo, vamos juntos. Nunca te deixarei ao lado de Cristo.
Havia uma intensidade de afeição humana pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, ouvir dos lábios do Salvador que o seu amado Mestre irá passar por uma angústia, uma provação, uma tristeza tão grande como essa, era inaceitável para Pedro. Meu Mestre sofrer estas coisas nas mãos de pecadores, nunca, jamais, isso não irá acontecer com o Messias. E é na força desse sentimento que ele dá este passo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Esta afeição humana, claro, movido pela personalidade humana de Cristo, que Pedro se aproxima do Salvador e apela para o que há de humano, a afeição humana do Salvador. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, movido por este sentimento sincero, dizendo: Senhor, e aqui ele apela para a afeição, a parte meramente humana do Salvador, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você percebe? Pedro apela à parte meramente humana do Senhor Jesus Cristo. Assim como Satanás apelou para a parte meramente humana do Senhor Jesus Cristo ao tentá-lo no deserto: fome, comida, transforma estas pedras em pão. Reino, glória, evidência, majestade. É assim que ele opera. E aqui ele está operando, e nós sabemos disso porque a resposta do Senhor se dirige primeiramente à raiz do problema, à fonte, que é Satanás. E Jesus Cristo, respondendo, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. O Senhor está consciente que Satanás está ali. Ele sempre esteve consciente. E essa tentação, esta maneira de agir por parte do maligno, se repetirá muitas e muitas vezes ao longo do Evangelho. O seu objetivo é o mesmo desde a tentação no deserto: que ele tropece para fora do caminho do seu propósito, da aliança eterna da graça, e não seja crucificado, e não seja o sacrifício por pecadores, e não esmague a cabeça da serpente morrendo no lugar de pecadores. Assim, Satanás tenta Pedro a tentar o Senhor Jesus, e pela grande afeição pela pessoa humana do Senhor, não o vendo de fato como Messias sofredor, ele é levado a tentar o Senhor Jesus Cristo, apelando à afeição ao lado meramente humano. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, tem misericórdia de si mesmo, pensa em si mesmo. Você percebe? Sofrer, passar por um negócio desse, um vexame desse, tem compaixão, tem piedade, tem misericórdia de si mesmo. Esta é a ideia, essas são as palavras aqui. E a resposta do Senhor Jesus Cristo a Pedro, nesta ocasião, é a mesma dada a Satanás naquela ocasião, porque ele está por trás. Para trás de mim, Satanás. Você percebe? Ele não argumenta com Satanás, assim como não argumentou no deserto, e nós estamos aprendendo algo aqui. Ele não arrazoa com Satanás. Ele lança Satanás para trás de si mesmo. Ele, porém, voltando-se, virando as costas para Pedro, colocando a pedra de tropeço, de tentação atrás de si, porque se continuar na sua frente ele vai tropeçar, diz então: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço, de escândalo. Ele não argumenta, ele não arrazoa. Ele coloca Satanás e a tentação do maligno para trás de si mesmo. E esta é a ação física. E ao fazer isso, queridos amigos, nós entendemos que tentações desta natureza, estou falando sobre afeições meramente humanas, devem ser colocadas para trás de nós, ou elas servirão de tropeço diante de nós. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Que tentações são essas? São tentações que apelam para o lado meramente humano de um crente e descartam o lado espiritual,
porque não compreendes, não consideras as coisas que são de Deus. Compreendes somente o elemento humano, a afeição humana, as coisas que são dos homens. Tem em vista as coisas que são dos homens. São tentações que vêm sobre nós, sobre você, eu, por causa do amor, do cuidado, da amizade, da afeição que nós temos por uma outra pessoa, mesmo um crente em Jesus. Aqui está a sutileza desta tentação e o seu perigo. São tentações que vêm sobre nós por conta da afeição humana que nós temos por outras pessoas. Este é o caso de Pedro. E essas tentações podem se tornar de fato tropeço para o pecado, para cairmos. E podem servir de fato e servem ao intuito de Satanás para nos levar a pecar. Qual a tentação aqui para Cristo? Desviá-lo da cruz. A mesma coisa acontece, que ele tropece, e assim ele apela para a afeição, olhando para Cristo, pela perspectiva, pelo prisma meramente humano do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, essas são tentações muito, muito perigosas, porque elas são camufladas e muito sutis. Elas são difíceis de detectar, porque normalmente nós não procuramos por elas. Nós não observamos, não esperamos ser tentados a partir deste ângulo. Por quê? Porque são tentações que apelam para o lado puramente humano que há em nós. Elas não estão apelando para o elemento pecaminoso que ainda há em nós. Elas estão apelando para o lado puramente humano que há em nós. O elemento positivo, humano, correto, bom, a afeição. Elas não estão apelando, essas tentações, diretamente para o elemento ainda pecaminoso que existe em nós. Por isso elas são sutis. Elas apelam para o lado humano da afeição. Ela considera essa tentação a sinceridade da afeição, a santidade dessa afeição, a genuinidade dessa afeição que nós temos por um outro irmão, irmã por uma outra pessoa. E esta afeição, pelo elemento humano, pela afeição humana do outro, ela pode se tornar um tropeço para o pecado, uma tentação para o pecado. Causa de tropeço pode me levar ao pecado, por isso é perigosa. Essa tentação, ela se manifesta por uma afeição exacerbada, uma consideração exacerbada pelo elemento humano deste crente, desta pessoa, pelos aspectos puramente humanos que há no outro e não espirituais. E por ser assim unilateral, considerar apenas este aspecto humano, uma afeição demasiada pelo aspecto do caráter, do elemento humano, e não considerar o elemento espiritual ser unilateral e não as coisas de Deus, então ela é perigosíssima. Preciso ilustrar isso, é claro. Me recordo de uma outra igreja aqui no Brasil que congreguei muito tempo atrás, duas moças cresceram juntos na igreja, foram salvas de fato, grandes amigas, e ambas mudaram de igreja, deixando aquela igreja que para elas não era tão bíblica e passaram para uma igreja mais bíblica. E foram para ali como queridas amigas. Você percebe o elemento da afeição, grande afeição. Cresceram juntas, salvas ali naquela igreja, compartilharam alegrias e tristezas no reino de Deus. Mas uma dessas moças na outra igreja começou a esfriar na jornada. Começou a se embaraçar gradativamente com as coisas desta vida. Era uma crente de verdade. A outra buscava perseverar. Então aquela outra amiga que começou aos poucos a esfriar e a retroagir e se preocupar demais com este mundo, ou ser distraído por coisas
legítimas desta vida, começou então a desonrar o Senhor por esta atitude para com a congregação. Mas sabe o que aconteceu? Aquela amiga que estava avançando na fé, ela simplesmente, por conta da afeição ao lado humano de sua amiga, considerando apenas o aspecto da afeição da pessoa humana, deixou de repreendê-la. E aquela amiga continuou mais e mais a fundo, até que tomou uma decisão trágica, casou-se com uma pessoa não salva, embora ela salva. Depois se arrependeu e teve que levar, pelo resto da vida, as dificuldades. A graça de Deus, aquele homem foi salvo 15 anos depois. Mas isso talvez não poderia ter acontecido, outras coisas pelas quais ela passou. Por quê? Porque nós somos comandados na palavra de Deus a exortarmos uns aos outros, e a não permitirmos o pecado no outro, isto é, não permitir que um crente que esteja indo em direção a um buraco caia. Eu estou vendo ele se afastar de Deus, eu estou observando, está piorando, aumentando, mas a minha afeição por essa pessoa, eu não quero ofendê-la, não quero maltratá-lo, é uma grande amiga, vou deixá-lo ir definhando e sendo atraído pelos tentáculos deste mundo. Isso é uma tentação que resultou em um pecado. Você percebe o problema da afeição demasiada pela pessoa, pelo elemento humano do outro, que descarta o elemento espiritual e a verdade de Deus? Essa foi a tentação lançada sobre Pedro, meu mestre, este grande mestre, este Senhor. Ele não vai passar por essas coisas. E assim Satanás o tenta tentar ao Senhor Jesus Cristo. Ele não percebe, ele deve morrer para ser glorificado. Deixa eu dar outro exemplo. Me recordo a reunião de membros em uma igreja, já é outra igreja agora, para excomunicar um membro da membresia formal daquela igreja. E problemas sérios aconteceram, e este rapaz, ele foi admoestado, sancionado, disciplinado, e nada funcionava. Havia uma obstinação e um orgulho ali. E a igreja chegou ao ponto, conforme a palavra de Deus nos instrui, aqui mesmo no capítulo 18, a partir do versículo 15, em que o presbitério daquela igreja, tendo passado todos os estágios de disciplina, precisou já trazer uma reunião da congregação, uma reunião da membresia, aquela pessoa, o nome dela, para que a igreja, junto com os presbíteros, se comunicassem àquele rapaz, como é comandado pela palavra de Deus. E naquela reunião, porque é uma igreja que segue um sistema diferente do sistema reformado, onde tudo é decidido pelo voto, a cor da tinta da parede e tudo mais, e partidos políticos se formam. Quando os presbíteros trouxeram o caso e explicaram, e todos já conheciam em parte, isso foi apresentado, e a igreja deveria abraçar essa sanção e moção. Então, um rapaz foi contra, e um casal amigo do rapaz, um rapaz é amigo do outro rapaz, também se levantou com: não aceito, não pode colocar para fora. Estava ali claramente o pecado, a atitude, o orgulho, a igreja seguindo a disciplina correta e simplesmente contra a verdade, contra a luz, contra a necessidade, não considerando o mal que isso irá causar na igreja. Eles simplesmente disseram: não, eu não sou a favor. Por quê? A razão foi esta: amizade, uma afeição demasiada pelo aspecto meramente humano do crente, a revelia do lado espiritual dele, da igreja, das consequências espirituais de tudo isso. Você já viu isso acontecer? E o problema foi briga na igreja. A afeição demasiada, ela pode se tornar, na mão de Satanás, um bloco de tropeço, uma tentação que me leva a pecar contra o meu Deus. E ela é perigosa porque nós normalmente não detectamos uma tentação vindo deste ângulo, porque não está apelando ao elemento pecaminoso que ainda existe em nós, mas a uma afeição, um amor por uma pessoa, sinceridade. E este é o caso de Pedro colocado diante de nós pelo Espírito. Queridos amigos, deixa eu dar um outro exemplo.
família. Quantas vezes crentes no Senhor são sequestrados em suas emoções, ao ponto de deixar a obra do Senhor, a comunhão com o povo de Deus, a oração, por conta da afeição por família. Mas a minha família é o meu maior bem. E família vem em primeiro lugar. Este é o novo ensino de Satanás. Afeição demasiada, embora correta, a partir de um elemento puro, amor, pelo aspecto meramente humano, a afeição humana, colocando de fora, unilateral, o elemento espiritual e a verdade. E assim, esta pessoa deixa de ir na igreja e deixa de servir ao Senhor, porque eu tenho que me encontrar com minha família, ou porque minha esposa não está querendo ir na igreja, ou porque este elemento, isto e aquilo, eu não quero ofender, é de grande valor. Assim eu sou tentado pelo maligno a desobedecer a Cristo, a retroagir na fé, a pecar contra Deus. Já aconteceu aqui em muitas igrejas, pessoas que visitam e buscam uma igreja bíblica, e compreendem as doutrinas da fé, são maravilhados pela palavra de Deus e o testemunho do povo de Deus, e vêm para cá com toda a família, mas por conta de algum membro da família que não se adaptou, não está interessado, então eu parto para um outro lugar com mais entretenimento, com pessoas da idade, e você percebe, por conta de uma afeição exacerbada pelo lado meramente humano desta pessoa. E no final das contas, o guia espiritual da família é o filho, ou a filha, ou a esposa, ou o marido, e não os pais. E não há mais sacerdócio no lar. A vida espiritual inteira de uma família é guiada por alguém que talvez não tenha um interesse espiritual. Por que uma tragédia dessa, de consequências terríveis por anos e anos e anos? Por conta disso, Satanás colocou uma tentação, uma pedra que pode gerar o tropeço, e no caso de muitos, houve o tropeço. E tropeçam para fora do caminho do Senhor muitas vezes. Assim, meus queridos irmãos, você vê a malignidade de Satanás. Eu preciso exortar a nossa igreja. Quantas vezes nós não estamos presentes no culto ao Senhor da noite por um elemento dessa natureza? Ou nós passamos dias e semanas ou meses longe da igreja por conta de uma tentação como essa, e nós tropeçamos. Uma afeição exacerbada pelo lado meramente humano deste crente, não considerando o seu lado espiritual, não considerando a verdade da palavra de Deus. Isso não é algo neutro, isso é um erro, é um mal e gera um pecado, diz o Senhor Jesus Cristo. E ele, porém, respondendo, disse a Pedro: para trás de mim, bloco de tropeço, me serves de escândalo para tropeçar para fora do caminho da justiça, porque não está pensando, considerando as coisas que são de Deus, mas só o elemento humano, as coisas que são dos homens. Está me vendo como um mero homem, não como Messias que deve morrer, Pedro, para trás do meu caminho, para que eu não tropece. Compreendendo as coisas que são de Deus, é discernir entre as coisas que não são de Deus. As coisas que são de Deus, as coisas que são dos homens. Deixa eu aplicar isso para a igreja em geral, em nosso meio brasileiro. Há um ensino propagado por muitos líderes e mestres reformados no mundo, sobretudo no Ocidente, também no nosso país, que é, em linhas gerais, resumido na palavra antinomianismo, que eu posso viver para Deus sem a lei de Deus, e que eu posso ser um crente e um mundano ao mesmo tempo, e que eu posso tomar o cálice de Cristo e o cálice de demônios, das filosofias e das músicas produzidas pela imaginação de Satanás. Isto é ensinado hoje, e aplaudido, e encorajado, e defendido a unhas e dentes. Mas estas pessoas, estes líderes, eles não estão compreendendo, discernindo as coisas que são de Deus e as coisas que são dos homens. E quando muitas vezes alguém questiona ou repreende estes líderes e diz: isto não está de acordo com a palavra de Deus que você diz crer e diz amar,
normalmente a resposta não é bíblica, ou quando é um versículo arrancado de um contexto. E a resposta são silogismos do tipo: querido amigo, nós não somos ETs, nós vivemos no mundo, nós temos que aproveitar o que é do mundo. Do mundo? Se você quer sair do mundo, não quer usar nada do mundo, ouvir nada do mundo, é melhor você pegar teu celular e jogar fora, isso foi feito pelo mundo. E quando você ficar doente, não vai no hospital, porque a ciência foi produzida no mundo. E milhares de jovens e adultos tropeçam por não discernir as coisas que são de Deus e as coisas que são do mundo, embora a palavra de Deus nos ensine, e somos guiados por erros. Há uma diferença clara na palavra de Deus entre mundo e mundanismo. Enquanto eu posso usar um celular produzido pela mente humana, que por fim é o resultado da graça de Deus, isso não significa que eu vou usar esse celular para beber do mundanismo. Enquanto eu posso usar a medicina e dirigir um carro e tantas coisas mais que estão neste mundo, não significa que eu vou beber da cultura mundana, estar envolvido em coisas mundanas. Há uma diferença entre mundo, coisas dos homens, legítimas, e mundanismo que não pertence a Deus e que o crente não deve estar envolvido. E que é trágico para a vida de um crente, e um imenso tropeço. E certos mestres evangélicos estão desencaminhando o povo de Deus. Isso é trágico, porque sem perceber, estão nas mãos de Satanás como instrumento para desvirtuar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás o capturou, percebeu aquele elemento que há no coração de muitos, todos nós, mas se manifesta mais proeminente no coração daqueles que buscam a proeminência, que é o orgulho. E começou a tentá-los pelo orgulho, para agradar a todo mundo, mas não a Deus. E aqui está um exemplo. Eu não discerno o que é de Deus. Você discerne o que é de Deus e o que é do mundo em sua vida particular, aquilo que você assiste. Pastor, mas este seriado não é nada assim de grande sensualidade, ou de maldade, ou de sangue. Sim, mas você já percebeu que ele comunica, porque é um ensino isso. Seja entretenimento, drama, aventura, é um ensino. Já percebeu que ele comunica uma vida que é contrária à vida do alto, das coisas que são do alto? Uma vida de gabação, ou uma vida de treta, ou de brincadeiras, de aprender coisas desse tipo, ou da maneira de se vestir, sentir livre, para este mundo, para o aqui, para o agora, que só considera as coisas do aqui e do agora. E você percebe que Satanás está por trás. Mas espera aí, pastor, Satanás só tem a ver com bomba, destruição, traição e imoralidade. Não. É aqui que ele pega a maioria dos crentes. Você discerne que estas coisas não são do Senhor, porque elas trazem em si a genética deste mundo. Você discerne, não compreendes, não discernes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Discernir estas coisas. Esta é a lição para os discípulos em seu treinamento. Ele se aproxima de sua morte. Ele deve agora colocar os discípulos na pós-graduação. Já não é mais por figuras, é diretamente. Agora observe a sutileza e as camadas de tentação de Satanás. Ele repreende a Pedro, ele corrige uma ideia errada, ele nos ensina algo profundo e necessário aqui. Nós precisamos, e é nisso que se cumpre a palavra de Deus, e não permanecermos no ABC, no leite, e avançarmos. Entender que Satanás opera, e a velha natureza, quem dá este elemento dentro do homem, do crente, colabora com Satanás, e que ele opera destas maneiras muito mais sutis que parece. Recentemente, a União Europeia e os Estados Unidos perceberam que subestimaram a quantidade bélica de ogivas nucleares da Coreia do Norte. Subestimaram como? Com inteligência poderosa como aqueles satélites. Porque é assim que eles operam. Estou ilustrando apenas, não estou defendendo o país a um lado ou outro, as suas convicções, mas ilustrando. Como foi?
Bom, na superfície estão ele ali falando, fazendo e produzindo o limite de matéria de urânio que podem lidar para fazer uma coisa ou outra. E todo mundo está vendo e checando. De propósito, por trás, eles produzem um pouco mais, meio que deixando visível, para que o inimigo diga, nós pegamos vocês estão produzindo muito mais. E bem escondido, eles produzem um pouco mais, mas de alguma maneira suscetível a ser achado pelo inimigo, para que o inimigo pense, você estava lidando com a superfície, eu vi, e aí você achou que me pegava deixando a amostra um pouquinho, quando você na verdade tem um montão. Só que na verdade, mais fundo ainda, havia muito, muito, muito mais. Aquilo ali é só isca para desviar a atenção. É assim que Satanás opera. Nós o subestimamos. Uma afeição demasiada pelo elemento humano, meramente humano, de um outro crente, pode nos levar ao pecado. E meu esposo está me impedindo de ir à igreja. Mas ele falou, não vai à igreja? Não, é a afeição que eu tenho, eu não quero ofender. E a minha esposa está me levando a assistir, a me envolver com coisas que eu sei que não pertencem a um crente. Não quero ofender, eu vou um pouco, eu vou estar ali junto. A afeição que considera apenas o elemento humano, unilateral, torna-se uma pedra de tropeço diante do crente. Mas no versículo 29 nós precisamos correr, nós lemos estas palavras. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se nós lemos muito rapidamente, nós imaginamos que ele entrou em uma outra porção de ensino, mas não, ele está continuando o que ele acabou de ensinar. Como assim? Bem, ele está contrastando uma atitude aqui. Veja, no versículo 22, qual é a atitude de Pedro ao repreender o Senhor Jesus Cristo? A atitude de Pedro é esta: alto amor, Senhor, tem pena de ti mesmo. Senhor, autoestima, autopreservação, Senhor. Essa é a disposição do versículo 22, a atitude de Pedro. Mas a resposta do Senhor no versículo 24, que continua o contexto da resposta do Senhor Jesus Cristo, é autonegação, renúncia, obediência. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Renuncie-se a si mesmo. O que isso quer dizer? Muitas coisas. Renuncie a si, o ego que controla, e a minha vontade acima da vontade de Deus, de Cristo, ideias meramente terrenas sobre o reino de Deus, e ambições terrenas, e o alto amor, e a autopreservação, e a autoestima, e os modismos, e a filosofia desta vida e deste mundo, e mesmo as suas habilidades e capacidades, que podem ser usadas somente para a tua grandeza neste mundo, que eu posso fazer para o meu engrandecimento. Negue-se, renuncie. O quê? O pecado, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Nós estamos em outro estágio. Renuncie a si mesmo. A posição de Pedro é autopreservação, a de Cristo é crucificação do ego, morte do si mesmo, deste velho homem, desta velha mulher. Por quê? Como? Tendo em vista o quê? Eu não posso me posicionar ao lado de Cristo se eu não renuncio o velho eu. Se eu não crucifico, como disse Paulo, o eu está ali cravado, crucificado. Como eu posso ser de Cristo e me posicionar com Ele se eu não renuncio este eu? E não tomo a minha cruz e o sigo? Renunciar este eu como crente, que eu posso fazer a obra do Senhor em minha própria capacidade, que eu posso servir a Deus sozinho, sem o corpo de Cristo, do meu jeito, da minha maneira. Eu renuncio este eu para me unir ao corpo de Cristo e ao povo de Deus e a maneira como a igreja serve. Essa é uma renúncia necessária.
e fazer somente o que estiver conveniente para mim. Eu vou fazer na igreja somente o que estiver ao alcance do meu agrado e não demande de mim muito custo. E eu somente vou fazer algo se estiver disponível. Quando sobrar tempo, renuncie, abandone. Você deseja ser meu discípulo, diz o Senhor Jesus. Comece isso aqui, a renunciar a si mesmo. Você percebe como isso é parte da resposta dada a Pedro? Espiritualmente falando, o âmago da questão de Pedro é: Senhor, autopreservação. A resposta de Cristo é essa: autocrucificação. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz. Seguir a Cristo, meu irmão, envolve sofrimento, é parte do pacote, está lá dentro. Você será rejeitado se você é um crente em Jesus Cristo. Talvez não perseguição física, mas certamente algum tipo, algum grau sério de rejeição pelo mundo, pelas pessoas deste mundo. E a sociedade irá olhar torto para você em algum contexto, em algum momento, e desdenhar você em algum contexto, em algum momento, e mesmo te desprezar. Isso é tomar a sua cruz. Há uma cruz na vida do crente. Isso deve ser dito, meus irmãos. Porque veja, há pessoas que parecem sinceras, e elas creem de fato no Salvador, e elas creem nas verdades bíblicas, e possivelmente, de fato, são salvas. Mas elas não suportam a ideia de que devem carregar uma cruz. E se alguém disser para elas: venha para a minha festa amanhã, e acompanhe a minha banda no Facebook, e ouça e assista coisas mundanas comigo, e participe das minhas coisas mundanas, e siga a minha moda mundana. Eles dizem: sim, eu vou. Então eles tomam essa capitulação covarde para o mundo e transformam isso em virtude. E sabe o que eles dizem? Estou falando sobre crentes. Poxa, mas eu tenho que ser contemporâneo. E para ganhar o mundo eu preciso ser como o mundo. Eu transformo isso em virtude. Quais são as palavras de Cristo para o discípulo diante disso? Você deve estar pronto para pegar, colocar sobre si e carregar a tua cruz. Renuncie-se a si mesmo, tome, pegue, coloque sobre si a sua cruz e siga-me. Não é apenas siga-me, é tome a sua cruz e siga-me. E para onde eu for, meu discípulo irá. Ele também carregou uma cruz. A cruz dele nós não podemos carregar. A nossa é esta. Você deve estar pronto, meu irmão, minha irmã, se de fato é um crente, a carregar a tua cruz e ser diferente, propositadamente diferente do mundanismo, e aceitar a ofensa da cruz, e ser separado do mundo em tuas inclinações, e ser diferente e posicionar-se ao lado de Cristo. Se alguém quer vir após mim, junto comigo, ao meu lado, é necessária esta cruz. E siga-me. É de se temer em nosso país que haja um grande, não pequeno mais, mas um grande número de pessoas que são muitas vezes sinceras em sua fé nas doutrinas da palavra de Deus, creem nas doutrinas da graça, mas que abandonaram o dever de carregar a cruz para contentar o mundo ou para acomodar o mundo em suas vidas, o que é mais comum.
Mas aqui estão os termos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E essas palavras, é claro, se dirigem a todos os ouvintes ali, não é? Crentes e não crentes. Mas em particular aos discípulos. Eles não haviam tomado a cruz nesse estágio do seu treinamento. Senhor, tu ser morto e perseguido significa que nós também seremos perseguidos. Nada de cruz, Senhor. Tem compaixão de ti e de nós. Eles não haviam tomado essa cruz, mas mais tarde eles irão, e maravilhosamente. E quando Cristo ressuscita e envia o seu Espírito, então você vê esses homens carregando esta cruz e pregando ousadamente, sendo presos carregando esta cruz e continuando em frente, e maltratados, alguns cerrados vivos, outros decapitados, outros separados de suas famílias, outros rejeitados, tratados como animais, carregando a sua cruz. É a graça de Deus. Eles amavam o Senhor. Esses apóstolos pertenciam ao Senhor. Eles tinham grande afeição pelo Senhor, mas eles ainda não tinham tomado a sua cruz. E isso aconteceria maravilhosamente depois. Bem, eu coloco diante da congregação esta verdade da seguinte maneira: você se arrependeu, teus pecados e foi salvo, e confiou no Senhor Jesus Cristo e se entregou a Ele de todo o teu coração, e tudo isso, é claro, foi uma obra do Espírito Santo, e assim, consequentemente, você sabe que você é um crente, você sabe que você é um cristão. Mas mesmo assim, meu irmão, apesar disso, você pode ainda não ter tomado a tua cruz e colocado sobre si, mas você irá, se você foi convertido. Você irá muito em breve. Você logo irá tomar essa cruz. Tomar a cruz não é uma condição para ser salvo. É um fruto, é uma consequência da salvação. Às vezes, na vida de uma pessoa salva, tomar a cruz vem simultaneamente à conversão. No primeiro dia, no primeiro minuto. Salvo pela graça de Deus, imediatamente já está tomando a cruz. É rejeitado pelo pai e pela mãe. É desprezado pelo chefe, pelo esposo, imediatamente, no caso de muitos. E ali ele se posiciona firme ao lado de Cristo, com a sua cruz. Às vezes é imediatamente. Você irá tomar essa cruz, se você nasceu de novo. A maioria das vezes pode levar algum tempo, dias ou algumas semanas, mesmo possivelmente alguns meses, para que esse crente tome esta cruz. Mas esta pessoa logo em breve irá tomar esta cruz e uma posição firme ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas se isso não vier, se isto não chegar, se esta cruz não é tomada, e tempo passa, e tarda, e tarda, e tarda, e nunca acontece que a tua salvação produza o fruto necessário de carregar a cruz, e você não carrega a cruz diariamente, a cada dia, a cada instante, de uma maneira ou outra, se isso não vem acontecer, você é um cristão nominal, você ainda não foi salvo. E você precisa ir ao Calvário de todo o teu coração, à cruz de Cristo, para ser salvo e resgatado, e ser feito um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Ou seja, tomar essa cruz e seguir a Cristo não é uma condição para a salvação, porque seria trazer obras para a salvação. Mas é uma regra geral, um fruto que segue a conversão, e às vezes muito rapidamente. É assim que nós compreendemos isso. De maneira que antes de receber um crente, uma pessoa para a membresia da igreja, nós queremos ver esses sinais. Nós queremos
ver este fruto que acompanha, estes sinais que acompanham a conversão, nós queremos ver esse tomar da cruz de Cristo, uma prontidão para viver de uma maneira santa neste mundo e posicionar-se junto ao lado do povo de Deus no vitupério de Cristo e renunciar àquelas coisas que são distintamente mundanas antes de receber alguém na membresia. E se um membro, alguém que foi recebido na membresia da igreja formal, venha a lançar fora esta cruz, e dias e semanas e meses com esta cruz de lado, e não está com o povo de Deus sofrendo, se importando, chorando, sendo desprezado, levando o evangelho, e é admoestado, e nada muda, então a membresia desta pessoa será questionada, e talvez seja necessário remover o nome desta pessoa da membresia, não de participar dos cultos. Porque aqui está o critério para ser um discípulo de Cristo, estar ao lado dele. Tome, pegue a sua cruz e siga-me. E essa deve ser uma característica de uma igreja bíblica, porque este é o critério dado por Cristo aos seus apóstolos. Tome sobre si a sua cruz, pegue ela, coloque sobre si. Eu não posso seguir ao Senhor nessa jornada, porque seguir ao Senhor nessa jornada, e aqui está a palavra, o não salvo, lembre-se, para os dois grupos, porque seguir ao Senhor nesta jornada põe em risco a minha reputação com os meus iguais, com os meus pares. Eu não posso. Não, eu sacrifico isso para seguir a Cristo. Eu tomo a minha cruz e eu crucifico isso para seguir a Cristo. Eu não posso seguir de perto o Senhor Jesus Cristo, porque seguir ao Senhor Jesus Cristo de perto, posicionar-se ao lado dele, vir comigo, segui-lo, significa que eu colocarei em risco os meus bens. Não, eu sacrifico isso para estar ao lado do Senhor e do seu povo. Eu não posso colocar em risco o meu conforto material agora. Seguir a Cristo significa colocá-lo em risco agora e mais tarde, quando eu estiver velho. Se eu descuidar deles e de tirar a atenção dos meus negócios, dos meus bens, do meu conforto, para seguir a Cristo, não, eu os crucifico, eu tomo a minha cruz. Eu não posso seguir perto, Senhor, porque isso irá desbalancear, atrapalhar e mesmo impedir a minha carreira. Eu tomo a minha cruz para seguir o Senhor Jesus Cristo. E na sequência, quão maravilhoso é o Senhor, a recompensa. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em resposta, em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Obras aqui é a maneira como nós agimos em relação ao que foi dito nos versículos anteriores. Há uma palavra aqui para cada um de nós. Eu desejo Cristo e a salvação, mas eu quero preservar, pastor, esta e aquela e aquilo mais que pertence ao mundo. É isso que está sendo dito no versículo 25. Aquele que quiser salvar, preservar, como quem salva dinheiro, guarda, a sua vida perdê-la. Eu quero ser um cristão, mas eu também quero ser um roqueiro. Eu quero ser um cristão, mas eu também quero ser um magnata nas empresas, um grande investidor e ter muito dinheiro. Sim, eu quero ser um cristão, mas eu não quero perder a vida. Eu quero continuar indo no barzinho e desfrutar de um happy hour. Eu quero ser um crente, mas eu quero continuar, perseverar buscando o meu conforto material mais e mais e mais.
Eu quero preservar a velha vida, eu quero guardá-la, eu quero continuar com ela. E estas palavras vêm então: aquele que quiser salvar, preservar a sua vida, esta vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, tomar a sua cruz, crucificando esta velha vida e seguir a Cristo, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro. Eu tenho encontrado cristãos em igrejas cujas vidas diárias não foi mudada. Eles continuam vivendo para o ganho e ambições terrenas e grande prosperidade, grande conforto e status e progresso material. É isso que está girando na mente. A mente é calibrada para estas coisas, para o máximo possível de desfrute, conforto e lazer terreno. Suas vidas não foram mudadas. Mas eles dizem, quando questionados, que eles creem sinceramente no Senhor Jesus Cristo e que eles amam o Salvador. Bem, o que eu posso dizer diante disso? Eu posso dizer que as palavras do Senhor Jesus Cristo permanecem de pé. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E se nós queremos salvar a velha vida, então nós somos apenas cristãos nominais, nada mudou. Por amor de mim, para estar ao meu lado, para ser meu amigo, para me ter como seu mestre, Senhor e Rei. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse é o verdadeiro amor por Cristo. Esta é a verdadeira afeição por Cristo. Uma que compreende a sua cruz e que carrega a tua cruz no Calvário. Estar com o Senhor, pertencer ao Senhor. Que dará ao homem pela perda da sua alma, em recompensa, em compra, para comprar de volta a sua alma, uma vez que você a vendeu para este mundo. Se você a vendeu, você a perdeu. Que você terá em mãos, querido amigo, para recuperá-la, a alma. Qual é o preço para recuperá-la? Eu nunca vi alguém vender a alma por alguns centavos. Mas eu conheço e tenho ouvido sobre um punhado de pessoas que venderam a sua alma por riqueza e fama. Eu não estou falando de pessoas que fizeram um sacrifício para Satanás. Elas simplesmente programaram e calibraram suas vidas para o aqui, para o agora. Que adianta, querido? Que adianta? Hoje diz a palavra do Senhor: se ouvires a sua voz, vá à cruz de Cristo. Vá. Então você poderá tomar a tua cruz. E aqui está o galardão. Tudo está no mesmo raciocínio. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras, seu carregar ou não da cruz. Para não salvos, sua resposta ao Evangelho. Para salvos, o seu carregar ou não da cruz. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. E então ele virá, de repente, em uma manhã, uma tarde ou à noite, e uma luz tão imensa, tão grande, como naquele dia que vai chover e você vê as nuvens se juntando, grandes, imensas, cinza, há um certo reverência, não é? Alguma coisa pesada está vindo aí, trovões e relâmpagos, uma luz imensa. E nos é dito que é acompanhado de um som, como que de trombeta. Nós não sabemos se é literalmente de uma trombeta, pode ser, mas um som que irá captar a atenção das pessoas. Quando se toca um hino nacional, não do Brasil ou de algum outro país,
e antes de começar a cantar, o tarô é batido e todo mundo olha em volta e de repente começa um hino, para que todo mundo esteja atento, uma luz, um som, e o Senhor Jesus Cristo descendo em glória com seus anjos magníficos e os seus amados que estão agora com eles, para dar da sua mão a cada um galardão, recompensa, segundo a sua cruz. Grave essas palavras, meu irmão. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.